Meu nome é Helena, e esta é a história de como descobri que às vezes é preciso morrer por dentro para renascer por fora. Durante 17 anos, acreditei que o amor era suficiente para sustentar um casamento. Durante 17 anos, construí uma vida baseada na ilusão de que minha dedicação, meu sacrifício e minha paciência seriam recompensados com reciprocidade. Estava errada. A manhã de terça-feira, 23 de abril, começou como qualquer outra. Acordei às 5:30 da manhã, como sempre fazia. Preparei o café da manhã para Ricardo, meu marido de 42 anos, e arrumei a casa antes que ele descesse para tomar o café. Aos 40 anos, eu havia desenvolvido uma rotina tão precisa que conseguia antecipar cada movimento, cada necessidade, cada humor dele antes mesmo que ele próprio soubesse o que queria. Naquela manhã específica, notei algo diferente em seu comportamento. Ricardo estava inquieto, evitava meu olhar e respondia minhas perguntas com monossílabos irritados. Quando perguntei se estava tudo bem, ele murmurou algo sobre problemas no trabalho e saiu sem me dar o beijo de despedida costumeiro. Aquilo deveria ter sido um sinal, mas eu estava tão acostumada a justificar seus comportamentos estranhos que simplesmente atribuí tudo ao estresse profissional. Durante toda a manhã, uma sensação estranha permaneceu comigo. Era como se o ar da casa estivesse mais denso, como se as próprias paredes soubessem de algo que eu ainda desconhecia. Tentei me distrair com as tarefas domésticas habituais. Lavei a louça, passei roupas, organizei os armários. Mas aquela sensação persistia, crescendo como uma sombra que se alonga ao final da tarde. Por volta do meio-dia, recebi uma ligação de Beatriz, minha sogra de 65 anos. Sua voz soava estranhamente formal quando pediu para vir jantar em casa naquela noite. Beatriz nunca foi particularmente calorosa comigo, mas naquele telefonema havia algo ainda mais frio em seu tom. Quando perguntei se Ricardo sabia da visita, ela respondeu apenas que era hora de algumas coisas ficarem claras. Desliguei o telefone com um aperto no peito que não conseguia explicar. A tarde passou devagar, como se o próprio tempo conspirasse para prolongar minha ansiedade. Preparei um jantar especial, esperando que uma refeição bem elaborada pudesse suavizar qualquer tensão que estivesse pairando no ar. Fiz o prato favorito de Ricardo, risoto de camarão com aspargos, acompanhado de uma salada de rúcula com tomate cereja e um vinho branco que guardávamos para ocasiões especiais. Quando Ricardo chegou em casa às 7 da noite, não veio sozinho. Acompanhava-o uma mulher que reconheci imediatamente. Fernanda, de 32 anos, secretária de sua empresa. Eu a havia visto algumas vezes em eventos corporativos. Uma morena alta, elegante, com um sorriso que sempre me pareceu excessivamente confiante. Aquela noite, ela entrou em minha casa como se fosse dona do lugar, cumprimentando-me com um oi casual e um sorriso que não chegava aos olhos. Fernanda vai jantar conosco hoje, anunciou Ricardo, evitando novamente meu olhar. Ela tem algumas coisas importantes para discutir conosco. O plural conosco soou estranho em meus ouvidos. Que assuntos uma secretária poderia ter para discutir conosco em nossa casa? Mas engoli minhas perguntas e me dirigi à cozinha para servir mais um prato. Minha educação e meus anos de casamento me ensinaram a ser uma anfitriã impecável, independentemente das circunstâncias. Beatriz chegou poucos minutos depois, beijando o filho no rosto e cumprimentando Fernanda com uma familiaridade que me deixou ainda mais desconfortável. Comigo, limitou-se a um aceno de cabeça frio. Durante todo o jantar, os três mantiveram uma conversa da qual eu claramente não fazia parte. Falavam sobre planos, mudanças, novos começos. Eu servia, recolhia pratos e tentava participar, mas cada tentativa de interação era match com olhares impacientes ou respostas vagas. Foi quando estávamos tomando o café que a bomba explodiu. Helena, disse Ricardo, finalmente me olhando diretamente nos olhos pela primeira vez naquela noite.
Precisamos conversar sobre nosso casamento? Meu coração disparou. Aquelas palavras pronunciadas com aquele tom grave e definitivo só poderiam significar uma coisa. Coloquei a xícara de café na mesa com cuidado, tentando manter as mãos firmes. O que você quer dizer? Zrenia perguntei, embora já soubesse a resposta. Foi Beatriz quem respondeu, com uma crueldade que me deixou sem fôlego. Querida, você precisa entender que as coisas mudaram. Ricardo encontrou alguém que realmente o completa, alguém que pode dar a ele o que você nunca conseguiu dar. Fernanda sorriu ao lado de Ricardo, uma expressão de triunfo tão óbvia que era quase caricata. Ricardo pegou a mão dela por cima da mesa, diante dos meus olhos, como se eu fosse uma estranha qualquer. Não é nada pessoal, Helena, continuou Beatriz, com a voz de quem explica algo óbvio para uma criança teimosa. Mas vocês dois nunca tiveram filhos, nunca construíram realmente uma família. Fernanda é jovem, ela pode dar netos para mim. Vocês sabem que sempre foi meu maior sonho ter netos. A dor que senti naquele momento não tem nome. Durante anos, Ricardo e eu tentamos ter filhos. Passamos por tratamentos, exames, consultas com especialistas. Os médicos nunca conseguiram determinar exatamente por que eu não conseguia engravidar. Mas o fato é que, apesar de todos os nossos esforços, nunca conseguimos. Aquilo se tornou uma ferida silenciosa em nosso casamento, algo sobre o qual paramos de falar porque machucava demais. E agora Beatriz estava usando aquela dor como justificativa para me descartar. Além disso, acrescentou Fernanda com uma voz doce que contrastava com a crueldade de suas palavras, Ricardo merece alguém que o apoie de verdade em seus sonhos, alguém que entenda suas ambições. Você sempre foi muito limitada para ele. Limitada. A palavra ecoou em minha mente como um tiro. Durante 17 anos, dediquei minha vida inteira a apoiar os sonhos de Ricardo. Abri mão da minha carreira como arquiteta para me dedicar completamente a ele e nossa casa. Usei minhas economias para ajudá-lo a expandir o negócio. Estive ao seu lado em cada dificuldade, em cada decisão importante. E agora, eu era limitada. Helena, disse Ricardo pela primeira vez naquela noite usando um tom quase gentil. Você entende que isso não é uma decisão fácil para mim. Mas Fernanda e eu, nós nos conectamos de uma forma que você e eu nunca conseguimos. Ela me inspira, me faz querer ser um homem melhor. A ironia daquelas palavras era tão grande que quase ri. Durante todos aqueles anos, eu havia me esforçado exatamente para isso. Inspirá-lo, apoiá-lo, fazer com que ele se sentisse capaz de conquistar o mundo. Aparentemente, não havia sido suficiente. O que vocês estão me dizendo exatamente? Zrenia perguntei, tentando manter a voz firme. Estamos dizendo que você precisa sair de nossas vidas, respondeu Beatriz, sem rodeios. Ricardo e Fernanda querem começar uma vida juntos, e você é um obstáculo para isso. Você só está aqui por pena. TID Component Placement, ela continuou com os olhos sem um pingo de empatia. Sua utilidade acabou. Fernanda riu escancarada, apoiada na porta do quarto que um dia foi meu. Não se preocupe, ela disse. Eu cuido dele agora como uma mulher de verdade. Ricardo apontou para minha bolsa no chão. Parasita, pegue seus trapos e suma daqui. As palavras me atingiram como socos físicos. Parasita. Trapos. Durante 17 anos, eu havia sido uma esposa dedicada, uma companheira leal, uma mulher que abriu mão de seus próprios sonhos para construir os dele. E agora era reduzida a isso. Uma parasita que precisava pegar seus trapos e sumir. Levantei-me da mesa lentamente, sentindo as pernas tremendo. Olhei para cada um deles. Ricardo, que evitava meu olhar. Fernanda, que sorria com uma satisfação cruel. Beatriz, que me encarava com frieza glacial. Eu vou embora, disse finalmente. Mas antes, quero que vocês saibam que durante 17 anos eu amei este homem mais do que amei a mim mesma. Dediquei minha vida inteira a ele.
acreditando que isso significava alguma coisa. Fui até nosso quarto, que aparentemente já não era mais nosso, e peguei uma mala. Coloquei algumas roupas dentro, sem me importar com o que estava levando. Minha mente estava estranhamente clara, como se a dor fosse tão grande que havia criado uma espécie de anestesia emocional. Quando voltei à sala, os três estavam conversando entre si como se eu já tivesse saído. Não me ofereceram um copo d'água, não perguntaram onde eu ia passar a noite, não se importaram. Eu fui, em silêncio. Eles riram quando a porta se fechou. Chatezine, capítulo 2. A Mulher Calada. Desperta. O que aqueles três não sabiam é que naquele momento, a mulher calada estava despertando. Dirigi até um hotel no centro da cidade. Reservei um quarto e me tranquei lá por 48 horas. Durante esse tempo, não dormi, não comi, não chorei. Eu tramei. As primeiras horas foram as mais difíceis. A dor era física, como se alguém tivesse aberto um buraco no meu peito e deixado o vento frio entrar. Sentei na cama do hotel e permiti que a realidade do que havia acontecido se infiltrasse lentamente em minha mente. Meu casamento havia acabado. Minha vida, como eu a conhecia, havia acabado. Aos 40 anos, eu estava sozinha no mundo, sem casa, sem família, sem direção. Mas depois da dor veio algo diferente. Veio a raiva. E com a raiva, veio a clareza. Comecei a repassar mentalmente os últimos 17 anos de minha vida. Comecei a ver padrões que havia ignorado, sinais que havia escolhido não reconhecer. Ricardo sempre foi egoísta. Sempre colocou suas necessidades acima das minhas. Beatriz sempre me tratou como uma intrusa em sua família. Nunca me aceitou verdadeiramente. E eu, como uma tola, havia interpretado tudo isso como pequenos defeitos que podia aceitar em nome do amor. Que amor! Que amor era esse que me reduzia a uma parasita no momento em que não era mais conveniente? Na primeira noite no hotel, liguei meu laptop e comecei a fazer algumas pesquisas. Pesquisei sobre divórcio, sobre direitos conjugais, sobre divisão de bens. Foi então que me lembrei de algo muito importante. Nossa casa estava registrada exclusivamente no meu nome. 15 anos atrás, quando Ricardo decidiu expandir seus negócios, ele precisou usar a casa como garantia para um empréstimo bancário. Como eu tinha uma pontuação de crédito melhor que a dele na época, sugerimos que a propriedade fosse transferida para meu nome antes da operação. O empréstimo foi aprovado, o negócio deu certo, o valor foi quitado. Mas nunca transferimos a casa de volta para o nome dele. Na correria do dia a dia, simplesmente esquecemos desse detalhe. Ou melhor, eles esqueceram. Eu me lembrei. Também me lembrei de outro detalhe importante. O cartão de crédito que Ricardo usava para todas as despesas pessoais estava vinculado à minha conta bancária. Eu era a titular. Ele era apenas um usuário adicional. E havia mais uma coisa. 3 anos atrás, Ricardo havia me incluído como beneficiária e dependente no plano de saúde corporativo de sua empresa. Como esposa, eu tinha o direito de remover meu nome desse plano a qualquer momento. Durante a segunda noite no hotel, liguei para meu advogado, Dr. Maurício Santos, um homem competente e discreto que havia cuidado de alguns assuntos legais para mim no passado. Expliquei a situação e pedi para que ele preparasse todos os documentos necessários para o divórcio e para garantir meus direitos sobre a propriedade. Senhora Helena, disse Dr. Maurício, a senhora tem direitos muito claros nesta situação. A casa está em seu nome, portanto, é sua propriedade. O cartão de crédito também pode ser cancelado imediatamente, já que a senhora é a titular da conta. E posso preparar uma ação de divórcio com base em abandono do lar por parte dele. Prepare tudo, respondi. E quero que seja rápido. Mas eu não parei por aí. Havia algo mais que precisava investigar. Desde que Fernanda apareceu em nossa casa naquela noite, algo me incomodava. A familiaridade entre ela e Beatriz, a confiança com que ela se comportava, a forma como Ricardo a olhava. Aquilo não era algo que havia começado recentemente. Eles estavam juntos há muito tempo.
Eu tinha certeza. Passei a manhã do segundo dia fazendo ligações discretas para algumas pessoas que conhecia em comum com Ricardo. Descobri coisas que me fizeram sentir ainda mais tola. Fernanda e Ricardo estavam tendo um relacionamento há pelo menos 2 anos. Eles frequentavam restaurantes juntos, viajavam a trabalho juntos, e algumas pessoas já os haviam visto em situações claramente românticas. Eu havia sido a única a não saber. Mas a descoberta mais interessante veio quando liguei para Márcia, uma antiga colega de faculdade que trabalhava no departamento de recursos humanos de uma grande empresa da cidade. Mencionei casualmente o nome de Fernanda, dizendo que ela havia sido indicada para uma vaga em nossa conversa social. Fernanda Costa? Zrenia perguntou Márcia. Que coincidência! Ela acabou de ser selecionada para uma posição muito boa aqui na empresa. Gerente de marketing, salário excelente. Ela vai começar na próxima segunda-feira. Algo clicou em minha mente. Márcia, me faz um favor. Consegue descobrir discretamente quem foram os sócios investidores que entraram na empresa recentemente? Posso sim, por quê? Só curiosidade profissional. Menti. Márcia me ligou de volta 2 horas depois. Helena, que estranho. Apareceu aqui uma nova sócia majoritária que ninguém conhece. Uma mulher chamada... Deixa eu ver. Helena Maria Santos Silva. Meu coração parou. Aquele era meu nome de solteira completo. Márcia, disse lentamente. Essa mulher entrou como sócia quando exatamente? Uma semana atrás. Ela comprou 45% das ações da empresa. Virou a principal acionista da noite para o dia. Desliguei o telefone em estado de choque. Aquilo não fazia sentido. Eu não havia investido em empresa nenhuma. Não havia comprado ação alguma. Ou havia? Corri até minha bolsa e procurei minha pasta de documentos. Lá estava, um contrato de investimento que eu havia assinado 3 meses atrás, a pedido de Ricardo. Ele havia dito que era uma oportunidade excelente, um investimento seguro que nos daria uma boa renda extra. Eu havia confiado nele completamente e assinado os papéis sem ler com atenção. Agora, lendo com cuidado, entendi o que havia acontecido. Ricardo havia me convencido a investir uma quantia significativa das minhas economias pessoais, herança que havia recebido de meus pais, na compra de ações desta empresa específica. Na época, achei que era apenas um investimento como qualquer outro. Não sabia que aquelas ações me tornariam sócia majoritária. E não sabia que Fernanda estava tentando conseguir emprego exatamente nessa empresa. Um sorriso lento se formou em meus lábios. Pela primeira vez em 48 horas, sorri. Na manhã de quinta-feira, exatamente 48 horas depois de ter sido expulsa de minha própria casa, comecei a agir. Primeira providência. Liguei para a administradora do cartão de crédito e cancelei imediatamente o cartão adicional de Ricardo. A atendente me informou que havia uma dívida considerável no cartão. Aparentemente, meu ex-marido havia feito várias compras caras recentemente, incluindo joias e roupas que certamente não eram para mim. Segunda providência. Liguei para a empresa de plano de saúde e solicitei minha exclusão imediata do plano corporativo de Ricardo. A partir daquele momento, ele teria que arcar sozinho com suas despesas médicas. Terceira providência. Liguei para todas as empresas de serviços públicos da casa, luz, água, internet, telefone, e solicitei o cancelamento imediato de todos os serviços. Como a casa estava em meu nome, eu tinha total direito de fazer isso. Quarta providência. Liguei para Dr. Maurício e pedi para que ele preparasse uma notificação de despejo. Como proprietária da casa, eu tinha o direito de exigir que os ocupantes atuais se retirassem da propriedade. Quinta e mais importante providência. Liguei para a empresa onde Fernanda havia conseguido emprego. Gostaria de falar com o Departamento de Recursos Humanos, disse a recepcionista. Um momento, por favor. Quando Márcia atendeu, me identifiquei usando meu nome completo. Márcia, aqui é Helena Maria Santos Silva,
Acredito que você tem conhecimento de minha recente aquisição de ações majoritárias na empresa. Houve um silêncio do outro lado da linha. Senhora Helena, perdão, eu não sabia que a senhora era a nova sócia majoritária. Em que posso ajudá-la? Preciso revisar algumas contratações recentes. Há uma funcionária chamada Fernanda Costa, que foi contratada para começar na segunda-feira. Gostaria de cancelar essa contratação. Mas, senhora Helena, nós já enviamos toda a documentação para ela. Já confirmamos o início. Márcia, disse com voz firme, estou exercendo meu direito como sócia majoritária de revisar decisões de contratação. A posição oferecida à senhorita Costa não está mais disponível. Por favor, entre em contato com ela imediatamente e informe que a oferta foi retirada. Podia ouvir a confusão na voz de Márcia, mas ela concordou em cumprir minha solicitação. Depois de todas essas providências, fui a um salão de beleza e cuidei de mim mesma pela primeira vez em muito tempo. Cortei o cabelo, fiz manicure, pedicure e comprei algumas roupas novas. Se ia começar uma nova vida, queria me sentir bem comigo mesma. Por volta das 4 da tarde, recebi a primeira ligação. Era Ricardo, e ele estava furioso. Helena, o que você fez? Chegamos em casa e está tudo sem luz, sem internet, sem água. Como se atreve? Respirei fundo antes de responder. Minha voz saiu calma e controlada. Só estava aqui por pena. Então agora você vai saber o que é sobreviver sem ela. Você não pode fazer isso. Esta é minha casa também. Na verdade, não é. A casa está registrada exclusivamente no meu nome. Você tem até sexta-feira para retirar seus pertences. Helena, seja razoável. Onde vamos ficar? Não é mais problema meu, Ricardo. Vocês três foram muito claros ontem à noite sobre o fato de que eu não faço mais parte de suas vidas. Desliguei o telefone. 15 minutos depois, meu telefone tocou novamente. Era Beatriz. E pela primeira vez em todos os anos que a conhecia, ela estava chorando. Helena, querida, nós não tínhamos ideia. Foi tudo mal entendido. Por favor, vamos conversar. Senhora Beatriz, respondi formalmente. A senhora foi muito clara ontem ao dizer que minha utilidade havia acabado. Estou simplesmente aceitando essa avaliação e agindo de acordo. Mas não podemos ficar na rua. Tenho 65 anos. A senhora deveria ter pensado nisso antes de me expulsar de minha própria casa. Desliguei novamente. O telefone tocou mais algumas vezes, mas parei de atender. Na manhã de sexta-feira, vesti uma roupa elegante, prendi meus cabelos recém-cortados em um coque sofisticado e dirigi até minha antiga casa. Queria ver pessoalmente o resultado de minhas ações. O que encontrei foi exatamente o que esperava. 3 pessoas desesperadas, cercadas de sacolas e malas, sentadas na calçada em frente à casa. Estacionei meu carro alugado, um sedã de luxo que havia alugado especificamente para aquela ocasião, e saí calmamente. Ricardo foi o primeiro a me ver. Levantou-se rapidamente e veio em minha direção. Helena! Graças a Deus você está aqui. Precisa resolver essa situação. Não podemos ficar na rua. Olhei para ele como se estivesse vendo um estranho. Em certo sentido, era exatamente isso. Aquele homem com quem dividi 17 anos de minha vida havia se tornado um completo desconhecido para mim. A situação já está resolvida. Respondi calmamente. Vocês foram expulsos de minha propriedade, conforme era meu direito legal. Fernanda se aproximou e percebi que ela estava muito mais abatida do que na noite de terça-feira. Seus cabelos estavam despenteados, sua maquiagem borrada, e ela usava a mesma roupa do dia anterior. Helena, você não entende, disse ela, tentando manter um tom conciliador. Nós podemos resolver isso de forma civilizada. Não precisa ser assim. Civilizada? Zrenia, repeti, quase rindo. Como expulsar uma mulher de sua própria casa depois de 17 anos de casamento é civilizado? Beatriz se aproximou também, e foi então que vi como ela estava realmente desesperada. Seus olhos estavam vermelhos de chorar, e ela tremia visivelmente. Helena, eu imploro,
disse ela. Eu estava errada. Não deveria ter falado daquele jeito. Por favor, seja caridosa. Olhei para os três por um longo momento. Eles pareciam tão pequenos, tão vulneráveis, comparados à família poderosa e cruel que haviam se mostrado 2 dias atrás. Caridosa, murmurei. Interessante escolha de palavras. Onde estava sua caridade quando me chamaram de parasita? Onde estava sua compaixão quando riram enquanto eu saía de casa? Foi um mal-entendido. Zrenia insistiu, Ricardo. Estávamos nervosos, falamos coisas que não queríamos dizer. Não, respondi firmemente. Vocês disseram exatamente o que pensavam e agora estão enfrentando as consequências. Foi então que Fernanda pareceu se lembrar de algo importante. Espera, disse ela, com uma expressão de confusão crescente. Ricardo, você não disse que ela estava falida? Que não tinha dinheiro nem recursos? Ricardo ficou vermelho. Fernanda, deixa isso pra lá agora! Não. Component placement, ela continuou, olhando para mim com uma mistura de raiva e incredulidade. Como você conseguiu fazer tudo isso? Cancelar os serviços, nos expulsar, alugar esse carro? Você estava quebrada. Ricardo disse que você dependia completamente dele. Eu sorri. Um sorriso gelado, calculado, que praticara no espelho na noite anterior. Fernanda, querida, disse com falsa doçura, parece que seu namorado não foi muito honesto com você sobre minha situação financeira. Virei-me para Ricardo. Você não contou para ela sobre a herança que recebi dos meus pais? Não mencionou que nossa casa está no meu nome? Esqueceu de falar sobre as ações que comprei na empresa onde ela ia trabalhar? A expressão de Fernanda mudou completamente. Ela olhou para Ricardo com uma fúria crescente. Ricardo, você me disse que ela não tinha nada. Disse que era você quem sustentava tudo. Fernanda, eu posso explicar. Explicar o quê? Zrenia, ela gritou. Que você mentiu para mim? Que me fez acreditar que estava me libertando de uma vida medíocre, quando na verdade estava me fazendo perder um emprego excelente por causa de suas mentiras? Beatriz olhava de um para o outro, claramente confusa sobre o que estava acontecendo. Que emprego? Zrenia perguntou ela. Mamãe, disse Ricardo, visivelmente nervoso. Fernanda tinha conseguido uma posição muito boa em uma empresa aqui da cidade. Tinha, enfatizei. Até eu cancelar a contratação ontem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fernanda me encarou com uma expressão de choque absoluto. Você não pode. Você estava quebrada? Não, respondi calmamente. Vocês assumiram que eu estava quebrada porque era isso que queriam acreditar. Porque era mais fácil me descartar se eu fosse apenas uma mulher dependente e inútil. Beatriz finalmente entendeu a magnitude da situação. Helena, disse ela com voz trêmula, você está nos dizendo que você tem recursos para... Para quê? Para destruir suas vidas da mesma forma que vocês tentaram destruir a minha? Zrenia. Sim, senhora Beatriz. Tenho recursos suficientes para isso. E muito mais. Ricardo tentou se aproximar de mim, mas mantive uma distância segura. Helena, por favor, vamos conversar. Podemos resolver isso. Você sabe que eu a amo. Amor? Zrenia, interrompi. Você me chamou de parasita 2 dias atrás. Disse para eu pegar meus trapos e sumir. Isso é amor? Eu estava confuso. Fernanda me fez acreditar que... Não coloque a culpa em mim! Zrenia! Gritou Fernanda. Você que me disse que sua esposa era um peso morto em sua vida. A discussão entre eles estava se intensificando e eu podia ver que minha presença estava apenas piorando as coisas, exatamente como eu planejara. Enquanto Ricardo e Fernanda discutiam na calçada, observei a cena com uma satisfação sombria. Era fascinante ver como pessoas que pareciam tão unidas em sua crueldade, poucos dias atrás, agora se voltavam umas contra as outras
quando enfrentavam consequências reais. Chega! Zrenia! Gritei finalmente, silenciando a discussão. Quero que vocês três me escutem com muita atenção, porque vou explicar exatamente o que aconteceu e por que estão nesta situação. Os três se viraram para mim e pude ver medo genuíno em seus olhos pela primeira vez. Durante 17 anos, comecei, eu dediquei minha vida a este casamento. Abri mão da minha carreira como arquiteta para me dedicar completamente a apoiar Ricardo. Usei minha herança para ajudá-lo a expandir seus negócios. Coloquei a casa no meu nome para ajudá-lo a conseguir empréstimos. Fiz dele meu universo inteiro. Parei por um momento, deixando o peso das palavras assentar. E durante todo esse tempo, vocês me viam como quê? Como uma criada conveniente? Como uma fonte de recursos que podia ser descartada quando não fosse mais útil? Helena. Tentou Ricardo, mas levantei a mão para silenciá-lo. Não. Agora você vai me escutar. Durante 2 anos, você teve um relacionamento com esta mulher. 2 anos! E eu fui a única idiota que não sabia. Vocês riram de mim pelas costas, fizeram planos para me descartar e, quando finalmente decidiram agir, nem tiveram a decência de fazer isso com um mínimo de respeito. Olhei diretamente para Beatriz. E a senhora Beatriz? Durante 17 anos, tentei conquistar seu amor e respeito. Cozinhei para a senhora, cuidei da senhora quando estava doente, suportei suas críticas constantes e sua frieza, sempre esperando que um dia me visse como uma filha. E no primeiro momento em que teve a oportunidade, me descartou como lixo. Beatriz baixou os olhos, incapaz de me encarar. E você, Fernanda? Continuei, voltando-me para a amante de meu ex-marido. Você entrou na minha casa, comeu a comida que preparei e teve a audácia de me dizer que cuidaria do meu marido como uma mulher de verdade, como se 17 anos de dedicação não significassem nada. Fernanda estava claramente desconfortável, movendo-se nervosamente de um pé para o outro. Mas sabem qual foi o erro de vocês? Zrenia perguntei, sentindo um poder estranho em minha voz. O erro foi assumir que eu era fraca, que eu era dependente, que eu aceitaria qualquer coisa que vocês fizessem comigo porque não tinha opções. Caminhei até meu carro e peguei uma pasta de documentos que havia deixado no banco do passageiro. Ricardo, disse, tirando alguns papéis da pasta. Aqui estão os documentos de divórcio. Você tem 2 opções. Assina agora, concordando com uma divisão mínima dos bens, ou enfrentamos uma batalha legal onde posso provar adultério, abandono do lar e uso indevido de recursos financeiros. Escolha. Ele olhou os papéis com expressão de pânico. Helena, você não pode estar falando sério. Nunca falei tão sério na minha vida. Voltei-me para Fernanda. Quanto a você, querida, espero que tenha gostado de sua breve experiência como a outra, porque agora está desempregada, envolvida em um escândalo de adultério e descobrindo que o homem por quem abriu mão de tudo é um mentiroso compulsivo. Fernanda tentou manter alguma dignidade. Você acha que isso vai durar? Que Ricardo vai simplesmente aceitar isso? Não sei o que Ricardo vai aceitar, respondi. Mas sei que ele não tem escolha. A casa é minha. Os recursos são meus e o controle da situação é meu. Foi então que Ricardo explodiu. Isso é chantagem. Você não pode nos deixar na rua. Vou processar você por abandono conjugal. Comecei a rir. Uma risada genuína, libertadora. Abandono conjugal? Ricardo, você literalmente me expulsou de casa, na frente de 2 testemunhas. Você me chamou de parasita e mandou eu pegar meus trapos e sumir. Se alguém vai ser processado por abandono, é você. Peguei meu celular da bolsa. Aliás, vocês sabem que eu gravei toda a conversa de terça-feira à noite. O silêncio foi absoluto. Isso mesmo, continuei. Quando percebi que algo estranho estava acontecendo, liguei o gravador do meu telefone. Tenho tudo registrado, cada insulto, cada humilhação,
Cada palavra cruel que vocês disseram. Ricardo ficou pálido. Você. Você não pode usar isso contra nós. Posso e vou, se necessário. O áudio está com meu advogado, junto com os documentos que comprovam que a casa é minha, que o cartão de crédito estava no meu nome e que eu tenho recursos suficientes para tornar suas vidas muito difíceis. Beatriz começou a chorar novamente. Helena, por favor, eu sou uma senhora idosa. Não posso ficar na rua. Olhei para ela com uma mistura de pena e raiva. Senhora Beatriz, a senhora tem uma casa própria em São Caetano do Sul. Ricardo me contou sobre ela várias vezes. A senhora escolheu vir morar conosco porque era mais conveniente, não porque precisava. Agora, pode voltar para sua própria casa. Mas está alugada. Swing protestou ela. Então use o dinheiro do aluguel para se hospedar em algum lugar até conseguir resolver a situação. Respondi friamente. Fernanda tentou uma última cartada. Helena, você está sendo vingativa. Isso não vai trazer Ricardo de volta para você. Fernanda, disse sorrindo gelado, eu não quero Ricardo de volta. Depois de tudo o que vi e ouvi, não o quero nem como amigo. Isso não é sobre reconquistá-lo, isso é sobre justiça. Olhei para os três mais uma vez. Em 48 horas, vocês me acusaram, me expulsaram, me destruíram. Mas esqueceram de um detalhe. Eu vim de onde ninguém volta. E quem sobrevive às cinzas, vira fogo. Caminhei de volta para meu carro, abri a porta e parei antes de entrar. Ah, e mais uma coisa, disse, voltando-me para eles. Fernanda, você perguntou se isso ia durar. A resposta é sim, porque além de cancelar seu emprego nesta empresa, também me certifiquei de que seu nome fosse incluído em uma lista de candidatos não recomendados que circula entre os principais departamentos de recursos humanos da cidade. Sua reputação profissional está arruinada. A expressão de horror no rosto dela foi quase cômica. Você não pode fazer isso! Acabei de fazer. Respondi simplesmente. Entrei no carro e fechei a porta. Através do vidro, podia vê-los discutindo novamente, suas vozes se elevando em desespero e recriminações mútuas. Liguei o motor e dirigi embora, deixando-os com o silêncio daquilo que um dia chamaram de lar. Capítulo 5. Reconstrução. 3 meses se passaram desde aquele dia fatídico na calçada. Durante esse tempo, minha vida mudou de maneiras que eu nunca imaginara possíveis. O divórcio foi finalizado rapidamente. Ricardo, enfrentando a perspectiva de uma batalha legal que sabia que perderia, assinou todos os documentos sem contestação. Ficou com suas roupas, alguns móveis pessoais e sua parte nos investimentos que havíamos feito juntos ao longo dos anos, uma quantia modesta, mas suficiente para recomeçar. Fernanda desapareceu de nossas vidas. Soube, através de conhecidos em comum, que ela conseguiu um emprego em outra cidade, longe daqui. Aparentemente, a pressão social e profissional se tornou insustentável para ela. Ricardo tentou manter o relacionamento à distância por algumas semanas, mas o romance que havia parecido tão apaixonado rapidamente se desfez sob o peso da realidade financeira e social. Beatriz, após algumas semanas dormindo no sofá de amigas, finalmente voltou para sua casa em São Caetano do Sul, rescindiu o contrato de aluguel e se mudou de volta. Durante o primeiro mês, tentou me ligar várias vezes, pedindo desculpas e tentando restabelecer algum tipo de relacionamento. Parei de atender suas ligações. Quanto a mim, usei aqueles 3 meses para redescobrir quem eu era, além de esposa de Ricardo. A primeira coisa que fiz foi voltar à arquitetura. Durante 17 anos, havia abandonado completamente minha carreira para me dedicar ao casamento. Agora, aos 40 anos, precisava reconstruir minha vida profissional do zero. Comecei fazendo alguns cursos de atualização, reaprendendo programas de computador que haviam evoluído significativamente durante minha ausência. Reconectei-me com antigos colegas de profissão,
alguns dos quais haviam construído carreiras impressionantes enquanto eu estava domesticamente ocupada. A empresa da qual me tornara sócia majoritária, quase por acidente, revelou-se um investimento excelente. Era uma firma de consultoria em recursos humanos que estava crescendo rapidamente. Como nova proprietária, decidi me envolver mais ativamente na gestão, aplicando meus conhecimentos de arquitetura ao design de espaços de trabalho mais eficientes e humanizados. Também reformei completamente nossa antiga casa. Queria apagar qualquer vestígio dos anos com Ricardo e criar um espaço que fosse verdadeiramente meu. Contratei um jardineiro para refazer o jardim, um decorador para repensar os interiores, e eu mesma supervisionei cada detalhe da reforma. O resultado foi uma casa que finalmente refletia minha personalidade, não a imagem que eu achava que deveria projetar como esposa perfeita. Foi durante essa fase de reconstrução que conheci Marcos. Marcos era o arquiteto paisagista responsável pelo novo jardim. Aos 45 anos, era um homem divorciado, pai de 2 filhas adolescentes, com um sorriso gentil e uma paixão genuína por seu trabalho. Nossa primeira conversa foi estritamente profissional, mas ao longo das semanas que levou para completar o projeto, desenvolvemos uma amizade genuína. Ele conhecia minha história. Em uma cidade do tamanho da nossa, escândalos como o meu não passam despercebidos. Mas Marcos nunca demonstrou pena ou curiosidade mórbida. Tratava-me simplesmente como Helena, não como a mulher que foi traída ou a vítima que se vingou. Nossa amizade evoluiu naturalmente para algo mais. Não foi o amor obsessivo e dependente que senti por Ricardo, mas algo mais maduro, mais equilibrado. Marcos me respeitava como indivíduo, admirava minha força e independência e nunca tentou me salvar ou me proteger. Éramos 2 adultos que haviam superado dificuldades e escolhido se apoiar mutuamente. No final do 3º mês, recebi uma ligação inesperada. Era Ricardo. "Helena", disse sua voz familiar ao telefone. "Podemos conversar?" Pensei em desligar imediatamente, mas a curiosidade foi mais forte. "O que você quer, Ricardo?" Quero pedir desculpas. De verdade. E quero que você saiba que eu entendo por que fez o que fez." Havia algo diferente em sua voz. Uma humildade que nunca estivera lá antes. "Continue", disse simplesmente. "Estes 3 meses foram os piores da minha vida", continuou ele. "Perdi você, perdi Fernanda, quase perdi minha empresa. Tive que enfrentar o que realmente sou sem ter você para me apoiar e me proteger das minhas próprias decisões ruins." Permaneci em silêncio, deixando-o falar. "Eu sempre soube que você era forte, Helena. Mas eu precisava que você fosse fraca para me sentir poderoso. Precisava diminuí-la para me sentir maior. E quando você mostrou sua verdadeira força, eu percebi o quanto havia perdido." "Ricardo", disse finalmente, "se você está ligando para tentar me reconquistar..." "Não", ele interrompeu rapidamente. "Não estou. Sei que isso não é possível. E honestamente, sei que você merece muito melhor do que eu. Estou ligando porque aprendi algo importante e achei que você deveria saber." "O que você aprendeu?" "Aprendi que durante 17 anos você não foi minha esposa. Você foi minha base, minha força, minha âncora. Tudo o que conquistei, conquistei porque tinha você me apoiando. E eu fui idiota demais para perceber isso até perdê-la." Senti uma pontada de emoção, mas era diferente da dor que esperava. Era mais como o fechamento de um ciclo. "Obrigada por me dizer isso", respondi sinceramente. "Helena, você está bem? Você está feliz?" Olhei pela janela de minha casa renovada, onde podia ver Marcos trabalhando no jardim, suas filhas o ajudando durante uma visita de fim de semana. "Sim, Ricardo, estou feliz. Pela primeira vez em muito tempo, estou verdadeiramente feliz." Houve uma pausa longa. "Fico feliz por você", disse ele, e pude ouvir que falava sério. "Você merece isso." Depois que desliguei,
Sentei-me na varanda de minha casa e refleti sobre a jornada que havia feito. 3 meses atrás, eu era uma mulher quebrada, humilhada, descartada como lixo pelas pessoas que deviam me amar. Hoje, era uma empresária bem-sucedida, uma mulher independente e alguém que havia redescoberto sua própria força. A vingança havia sido doce, mas a reconstrução havia sido ainda melhor. 6 meses depois daquele dia terrível em que meu mundo desabou, estou sentada em meu escritório. Sim, agora tenho um escritório próprio, finalizando um projeto arquitetônico para uma nova escola na cidade. O irônico é que este projeto veio através da empresa de consultoria da qual me tornei sócia. Minha vida profissional e pessoal se integraram de uma forma que nunca imaginei possível durante meus anos de casamento. Marcos e eu nos casamos no mês passado. Foi uma cerimônia pequena, íntima, com apenas amigos próximos e suas 2 filhas, que me aceitaram com uma generosidade que me emociona até hoje. Não foi o casamento de conto de fadas que havia sonhado aos 20 anos, mas foi algo muito melhor. Foi a união de 2 pessoas maduras que escolheram conscientemente construir uma vida juntas. Ontem, algo interessante aconteceu. Estava no supermercado quando vi Fernanda no corredor de cereais. Ela me viu também, e por um momento ficamos paradas, nos encarando. Ela estava muito diferente. Mais magra, com uma expressão cansada, vestindo roupas simples que contrastavam fortemente com o estilo elegante que costumava exibir. Para minha própria surpresa, senti mais pena do que raiva. Aproximei-me dela. Oi, Fernanda, disse simplesmente. Ela pareceu assustada, como se esperasse que eu fosse atacá-la ali mesmo no supermercado. Helena, oi, respondeu nervosamente. Como você está? Zrenia perguntei, e percebi que realmente queria saber. Eu estou bem. Consegui um emprego em Ribeirão Preto. Não é nada grandioso, mas é um recomeço. Assenti. Isso é bom. Todo mundo merece uma segunda chance. Ela me olhou com surpresa. Helena, eu... Eu quero que você saiba que lamento muito o que aconteceu. O jeito que tratamos você foi imperdoável. Obrigada por dizer isso. Respondi sinceramente. Você me perdoa? Logou hesitantemente. Pensei por um momento antes de responder. Fernanda, eu não vou fingir que o que vocês fizeram não me machucou profundamente, mas guardar rancor só me machucaria mais. Então sim, eu perdoo você. Não porque você merece, mas porque eu mereço a paz que vem com o perdão. Ela começou a chorar ali mesmo, no meio do supermercado. Obrigada, disse entre lágrimas. Você não sabe o quanto eu precisava ouvir isso. Cuide-se, Fernanda, disse, tocando brevemente seu braço antes de me afastar. Enquanto dirigia para casa, pensei sobre aquele encontro. 6 meses atrás, eu estava consumida pela raiva e pelo desejo de vingança. Hoje, sentia apenas uma tristeza distante pelas escolhas ruins que pessoas fazem quando estão perdidas. A vingança havia servido seu propósito. Havia me dado o poder de volta, havia restaurado minha dignidade, havia mostrado que eu não era a vítima indefesa que eles pensavam que eu fosse. Mas o verdadeiro triunfo não foi destruir suas vidas. Foi reconstruir a minha. Quando cheguei em casa, Marcos estava cozinhando o jantar enquanto suas filhas faziam lição de casa na mesa da cozinha. Era uma cena doméstica comum, mas para mim representava algo revolucionário. Uma família baseada em respeito mútuo, não em dependência ou dominação. Como foi seu dia? Perguntou Marcos, me beijando na testa quando entrei na cozinha. Interessante, respondi, contando sobre o encontro com Fernanda. E como você se sentiu? Zrenia perguntou ele, sempre interessado genuinamente em meus sentimentos. Livre, respondi depois de pensar. Pela primeira vez desde que tudo isso começou, me senti completamente livre. Naquela noite, enquanto estava deitada ao lado de Marcos, refleti sobre a jornada extraordinária que havia feito. De uma mulher quebrada e humilhada para uma empresária bem-sucedida,
e uma esposa feliz. A transformação não havia sido fácil, e havia momentos em que questionei se minha vingança havia sido excessiva, mas então me lembrava das palavras de Beatriz. Sua utilidade acabou. E das risadas quando saí de casa naquela noite terrível. E sabia que havia feito o que precisava fazer para recuperar minha dignidade e meu poder. A diferença é que agora uso esse poder para construir, não para destruir. Ricardo refez sua vida também. Soube que começou um relacionamento com uma mulher da idade dele, uma viúva com filhos. Aparentemente, aprendeu algumas lições importantes sobre respeitar e valorizar uma parceira. Espero que seja verdade. Beatriz continua morando sozinha em São Caetano do Sul. Algumas vezes penso em visitá-la, mas ainda não estou pronta para isso. Talvez no futuro. Ou talvez não. Algumas pontes, uma vez queimadas, não precisam ser reconstruídas. O que aprendi durante essa experiência é que a verdadeira força não vem de suportar abusos em silêncio. Vem de se levantar quando te derrubam e mostrar que você é muito mais poderosa do que qualquer um imaginou. Durante 17 anos, permiti que outros definissem meu valor. Permiti que me vissem como uma mulher dependente, limitada, cuja única função era servir e apoiar. A humilhação que sofri naquela noite terrível foi o despertar que eu precisava. Hoje, aos 41 anos, sou proprietária de uma empresa próspera. Tenho uma carreira arquitetônica renascendo e estou em um casamento baseado em igualdade e respeito mútuo. Mais importante ainda, conheço meu próprio valor e nunca mais permitirei que alguém me faça esquecer disso. Às vezes, as pessoas me perguntam se me arrependo da forma como lidei com a situação. Se sinto que fui cruel demais, vingativa demais. Minha resposta é sempre a mesma. Eles me jogaram no fogo esperando que eu virasse cinzas. Eu virei chamas. E foi exatamente isso que precisava acontecer. Esta é minha história. A história de uma mulher que descobriu que a verdadeira vitória não é destruir seus inimigos. É se tornar tão forte que eles se tornam irrelevantes. A mulher calada despertou, e ela nunca mais voltará a dormir. 1 ano se passou desde aquela terça-feira, que mudou minha vida para sempre. Hoje, enquanto me preparo para a inauguração do meu novo escritório de arquitetura, uma empresa independente que criei após me consolidar como sócia da consultoria, reflito sobre como cada cicatriz se transformou em força, cada lágrima em sabedoria. O escritório fica em um prédio histórico no centro da cidade, que eu mesma restaurei. Escolhi este local não por acaso. Queria que meu recomeço acontecesse em um espaço que, como eu, havia sido abandonado e depois renascido mais belo do que antes. As paredes de tijolo aparente, as vigas de madeira restauradas e os grandes janelões que deixam a luz natural inundar cada ambiente contam uma história de ressurreição que espelha minha própria jornada. Marcos está ao meu lado, ajudando a receber os convidados para a festa de inauguração. Suas filhas, Larissa, de 15 anos, e Camila, de 17, tornaram-se parte fundamental da minha nova família. No início, confesso que temi não conseguir conquistá-las. Afinal, eu era a nova esposa do pai delas, uma mulher que carregava a bagagem pesada de um casamento destruído e uma vingança pública. Mas elas me surpreenderam com sua maturidade e generosidade. Larissa, a mais nova, tem o mesmo interesse por design que eu. Passamos tardes inteiras juntas, criando projetos imaginários e discutindo como os espaços podem influenciar o humor e o bem-estar das pessoas. Camila, mais introspectiva, encontrou em mim uma confidente para assuntos que não se sentia confortável discutindo com o pai. Nossa relação cresceu naturalmente, baseada em respeito mútuo e carinho genuíno. Entre os convidados da inauguração, vejo rostos familiares, colegas da época da faculdade que voltaram a fazer parte da minha vida, novos parceiros de negócios, funcionários da consultoria e amigos que fiz durante este ano de reconstrução. É gratificante perceber como minha rede social se expandiu e se diversificou. Durante o casamento com Ricardo, nossas amizades giravam principalmente em torno dos contatos profissionais dele.
Agora, tenho amigos verdadeiros, pessoas que me conhecem e me apreciam por quem realmente sou. Dr. Maurício, meu advogado, aproxima-se com um sorriso orgulhoso. Helena, preciso lhe contar uma novidade interessante, diz ele, abaixando a voz. Recebi uma ligação hoje de manhã. Ricardo quer marcar uma reunião comigo. Meu estômago se contrai ligeiramente. Mesmo após todo esse tempo, qualquer menção ao meu ex-marido ainda desperta uma reação física. Ele quer o quê? Zrenia. Aparentemente, quer formalizar um pedido de desculpas oficial. Disse que gostaria de fazer isso através de mim, como representante legal, para que fique registrado. Penso por um momento antes de responder. Doutor Maurício, eu agradeço a informação, mas não é necessário. O que precisava ser dito já foi dito. Não tenho interesse em reabrir essa ferida. Ele assente compreensivamente. Imaginei que seria sua resposta. Só achei que deveria saber. Enquanto o Dr. Maurício se afasta para conversar com outros convidados, Marcos se aproxima e passa o braço ao redor da minha cintura. Tudo bem? Swinga. Pergunta, notando minha expressão pensativa. Perfeitamente bem, respondo. E é verdade. A menção de Ricardo não me abalou como teria feito meses atrás. É apenas um eco distante de uma vida que não é mais minha. Durante a festa, várias pessoas me parabenizam não apenas pelo novo escritório, mas pela transformação pessoal que presenciaram ao longo do último ano. Uma cliente em particular, Senhora Margarete, de 70 anos, para quem projetei uma casa adaptada para sua idade, me puxa para um canto reservado. Helena, querida, diz ela, segurando minhas mãos com carinho maternal. Preciso lhe dizer algo. Quando nos conhecemos, você estava claramente ferida, mas determinada. Hoje, vejo uma mulher completamente diferente. Você irradia uma paz e uma confiança que são inspiradoras. Suas palavras me emocionam profundamente. Senhora Margarete me contratou apenas 3 meses após minha separação, quando eu ainda estava nos estágios iniciais da reconstrução. Ela foi uma das primeiras pessoas a confiar no meu trabalho após tantos anos afastada da profissão. A senhora foi fundamental nesse processo. Respondo sinceramente. Confiar em mim quando eu mal confiava em mim mesma foi um presente que nunca esquecerei. Querida, ela continua, deixe-me lhe dar um conselho de quem viveu 70 anos neste mundo. A maior vingança que uma mulher pode ter contra quem tentou destruí-la é viver uma vida plena e feliz. E é exatamente isso que você está fazendo. Suas palavras ecoam em minha mente pelo resto da noite. A maior vingança é viver uma vida plena e feliz. Durante meses, concentrei-me na punição que havia aplicado aos meus algozes, na satisfação de vê-los enfrentando as consequências de suas ações. Mas o verdadeiro triunfo não foi a destruição deles. Foi minha própria reconstrução. Quando a festa termina e estamos arrumando o escritório, encontro um envelope que alguém deve ter deixado discretamente sobre minha mesa. Não há nome do remetente, apenas meu nome escrito em uma caligrafia que reconheço imediatamente. É de Beatriz. Abro o envelope com dedos trêmulos e encontro uma carta manuscrita. Querida Helena, sei que não tenho o direito de lhe escrever após tudo o que aconteceu, mas preciso tentar. Durante este ano, todos os dias pensei nas palavras cruéis que disse para você naquela noite terrível. Não há justificativa para meu comportamento, apenas a explicação de uma mulher tola que confundiu lealdade ao filho com crueldade gratuita. Você foi uma nora exemplar durante 17 anos. Cuidou de mim quando estive doente, aguentou minhas manias e críticas com paciência infinita e sempre tratou nossa família com respeito e carinho. Em troca, eu a tratei como intrusa e a descartei no momento em que achei conveniente. Não estou pedindo perdão porque sei que não mereço. Estou apenas reconhecendo que você sempre foi a mulher forte e digna que demonstrou ser. Eu que fui cega demais para ver. Soube sobre sua nova empresa e seu casamento. Fico genuinamente feliz por sua felicidade.
Você merece todas as bênçãos que a vida pode oferecer. Com profundo arrependimento e admiração, Beatriz. Leio a carta 2 vezes antes de dobrá-la cuidadosamente. Marcos, que estava guardando as cadeiras, nota minha expressão e se aproxima. O que é? Loguei, pergunta gentilmente. Mostro-lhe a carta e ele lê em silêncio. Quando termina, me olha com aquele sorriso compreensivo que tanto amo nele. Como você se sente? Zrenia, estranhamente em paz, respondo após pensar. Há um ano, esta carta teria me deixado furiosa ou me faria chorar. Hoje apenas fecha um ciclo. Você vai responder? Penso por um longo momento. Talvez. Não agora, mas talvez no futuro. O perdão é um processo, não um evento único. Guardamos a carta em minha gaveta e terminamos de arrumar o escritório em silêncio confortável. Antes de sairmos, paro na entrada e olho para o espaço que criei. Meu espaço. Resultado do meu trabalho. Reflexo dos meus sonhos. Este escritório representa muito mais do que uma empresa. Representa a prova física de que é possível renascer das cinzas de uma vida destruída. Cada projeto que desenvolver aqui, cada cliente que atender, cada colaborador que contratar será parte da continuação desta história de reconstrução. Quando chegamos em casa, as meninas já estão dormindo. Marcos e eu nos acomodamos no sofá, eu com a cabeça apoiada em seu ombro, contemplando o jardim que ele criou para nossa casa. Nosso jardim, nossa casa, nossa vida. Você sabe o que mais me impressiona em você? Component placement, diz Marcos, quebrando o silêncio. O quê? A forma como você transformou sua dor em propósito. Muitas pessoas que passam pelo que você passou ficam presas no papel de vítima para sempre. Você usou sua experiência como combustível para se tornar uma versão melhor de si mesma. Suas palavras me fazem sorrir. É exatamente assim que me sinto. Como uma versão melhor, mais forte, mais autêntica de mim mesma. Nesta noite de celebração, enquanto me preparo para dormir ao lado do homem que me ama por quem realmente sou, penso na jornada extraordinária que me trouxe até aqui. De uma mulher que se definia através de seu casamento para uma mulher que encontrou sua própria identidade. De alguém que aceitava migalhas de afeto para alguém que exige e recebe amor verdadeiro. De uma pessoa que se escondeu por anos para alguém que brilha com luz própria. A mulher que foi humilhada naquela terça-feira fatídica morreu naquela noite. E de suas cinzas nasceu uma fênix que nunca mais será extinta.